Estúdio de Artes Manzano é um local assim de referência. Sim. Em termos de balé, de espetáculos culturais aqui em Campinas. Eu queria agradecer, Leila, a sua vinda aqui nessa quarta-feira de cinzas, dizer para você da nossa alegria de poder falar desse espaço. Queria que você contasse um pouquinho da história do Estúdio de Artes Manzano. Oi, Edson, eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bom te reencontrar. Bom demais. Bom, o estúdio ele nasceu em 2010. Eu era uma professora de balé até então. Fiz isso a minha vida inteira. Sempre dancei, sempre fui envolvida com o balé clássico, contemporâneo. Mas surgiu essa oportunidade de montar uma escola em 2010. E aí ela foi tomando um formato, né? Ela vai tomando um formato aí com os anos. Eu vou aprendendo com os bailarinos e eles vão aprendendo comigo. E hoje, né, esse ano, a gente está comemorando 15 anos de Estúdio de Artes Manzano. E quantos alunos, quantos bailarinos tem lá no Manzano? Hoje nós estamos com quase 300 alunos na Manzano. Então, mas essa história... vem de tanto tempo. O legal é o que a gente conseguiu conquistar nesses anos todos. Da onde que essa que está a grande São muitas conquistas, charada, né? São muitas conquistas. Da onde que você conhece a Leila Manzano? Eu já fiz aulas na Manzano. Agora você vai me dizer que você era bailarina antes. Sim, sou bailarina, sou formada. E a Leila tem uma história muito grandiosa aqui, contribuiu muito para a cultura em Campinas, não só com o seu estúdio, mas eu acho muito bacana o trabalho, o serviço que você prestou, não sei se presta ainda, por muitos anos, num instituto com crianças autistas, né? Isso é muito bonito, porque trazer a arte e levar ela para pessoas que às vezes não teriam acesso é muito incrível. Tá, eu vou falar um pouco sobre isso depois. Eu lembro que acho que é legal a gente falar também dessa parte profissionalizante da nossa escola. Eu lembro que quando você chegou lá, era uma das questões que você buscava. Na Manzano, a gente tem um método inglês de ensino. Por que eu gosto de falar sobre isso? Porque ali ele vai integrar o bailarino dentro de uma sociedade com qualificação. Então, ele está ali, a Royal Academy of Dance, ele tanto deixa o profissional qualificado quanto o bailarino. Então, ele está ali dentro de apostilas igual uma escola, ano a ano. O primeiro grau, o segundo grau, até a formação. E o bailarino sai dali apto para poder trabalhar e dar aula e ganhar dinheiro com isso, né? Então, eu lembro que isso é muito legal. Acho que eu já transformei em Campinas muitos profissionais. Tem profissional da Manzano dando aula nas minhas colegas de trabalho. Eu não falo que são concorrentes, são amigas mesmo, porque muitas vezes a gente está junto e discutindo sobre nosso mercado de trabalho, né? Então, eu tenho professores meus dentro dessas escolas, gente que ficou comigo até se formar e hoje consegue ensinar, consegue levar com qualidade o ensino da dança. E com tantas opções, com tanta informação que você tem hoje, com a internet, com todas as redes sociais, ninguém sobrevive 15 anos se não fizer um trabalho sério também, não é, Leila? Sim. Eu sempre prezei, né? Hoje a escola ela não tem só o balé clássico. O balé clássico ele foi o carro-chefe, porque essa era a minha frente de trabalho. O que mais que tem lá? Em 2015, eu comecei a trabalhar com os aéreos, os tecidos acrobáticos, que são as danças no ar. Isso se tornou assim, tomou uma dimensão. E é bonito de ver. Bonito, absurda. Hoje a gente tem ele ali como o segundo curso mais procurado. Fora isso, a gente trabalha com hip hop, dança contemporânea, teatro, e tem jazz. E qual a importância, né? Alguém, às vezes, que está ouvindo, independente da idade, qual que é a importância dessa pessoa ter acesso à cultura, poder fazer uma aula de dança de um teatro, estar em um teatro também se apresentando? Qual que é a importância, não só, como você disse, né, para um ramo profissionalizante, mas para a vida dessa pessoa? Olha, a arte, ela é transformadora.
A gente sabe disso. Eu já transformei pessoas que chegaram assim, sem perspectiva de vida, sem dinheiro para tomar um ônibus, a gente ajudava, né? Hoje está vivendo da arte, está sustentando a sua família pela arte, né? Muda-se os padrões, o comportamento. Elas crescem em um ambiente de amizades muito boas, né? Ali dentro da dança, buscando outras visões, outros viés. Sim. Que não só rua, que não só boates, nada contra. Mas eu acho que a dança, ela leva muito o bailarino. Eu vejo, eu tenho isso, né? As mães, elas falam assim, Leila, elas estão aqui há 15 anos. E como foi responsável, a responsabilidade, sem cansaço. Eu estudo, eu faço faculdade e eu danço. Como que uma menina de 16, 17, 18 anos encaixa tudo isso dentro de um dia, de um programa? Tem. Isso a dança traz, né? Essa responsabilidade. Disciplina. Essa disciplina, né? Estamos conversando com a Leila Mansano, que é proprietária do Estúdio de Artes Mansano. A Nath tinha feito uma pergunta para você a respeito do trabalho com os autistas. Queria que você falasse isso, mas antes tem um recado aqui do internauta. O Giovanni está dizendo assim, olá, bom dia. Gostaria de mandar um abraço para Edson e para Leila. Estamos ouvindo direto de Martins, no Rio Grande do Norte. Olha só. Muito obrigada, Giovanni. Te amo. Então, eu queria que você falasse desse trabalho com os autistas. O trabalho dos autistas começou através de uma amiga minha, que ela é da dança também. Ela foi professora e coordenadora minha. E ela tem o Instituto Ser, que acho que é um caso também trazê-la aqui. O Instituto Ser é fora da caixinha. É um lugar maravilhoso. E ela me convidou, eu só trabalhava com bailarinos até então. Então, ela me convidou para trabalhar lá. Fui estudar um pouco de saúde mental com ela. E lá fiquei 11 anos. Nossa. E foi um trabalho direto com crianças, né, com adolescentes e adultos. Tanto de suporte 1, 2 e por aí vai, né? Diretamente com os autistas. E nós tínhamos, como ela sempre gostou muito dessa parte artística, lá nós tínhamos uma equipe. Então, a equipe era dança, teatro e música. Então, nós também fazíamos grandes espetáculos para os autistas que ali estudavam no Instituto Ser. Então, foi assim... foi muito aprendizado, foi muito ganho. Eu aprendi demais trabalhando com eles. Tenho uma paixão enorme, enorme, por esse tipo de trabalho, né? E agora, a Mansano, é muito engraçado você ter perguntado isso. Eu não sei se você viu. Não. Né? Então, eu saí do Ser já faz 2 anos, que eu não estou mais, estou me dedicando à escola, porque realmente ela cresceu, né? Então, precisei ficar só na minha escola. Mas esse ano, como eu te disse, eu formei muitos profissionais. E 2 bailarinas minhas, que formadas pela Royal, elas também fizeram fisioterapias e foram trabalhar com essa parte de especialização neural. Elas trouxeram um projeto para mim. Isso não saiu nem da minha cabeça, porque eu já estava ingressada em outros planos para Mansano, né? E agora elas trouxeram esse projeto e eu abracei, que é dança sensorial. Então, dentro da Mansano agora, nós vamos ter aulas para autistas, independente do nível, né, que eles estão. Estamos conversando aqui com a Leila Mansano, que é proprietária do Estúdio de Artes Mansano. Leila, eu fiquei muito impressionado, a minha neta Carol está estudando lá com vocês, mas eu fiquei muito impressionado com os espetáculos que são criados e montados para apresentações no final de ano. Vou citar 2 aqui, o de 2023, que foi o Toruk, e o grande show do ano passado. Cara, que trabalho espetacular, trabalho profissional. Eu queria saber onde é que se arruma tanta gente profissional para fazer um espetáculo daquela magnitude. Obrigada. Essa é minha paixão.
Essa é a minha grande paixão, é produzir os espetáculos. Então, assim, essa parte de dirigir espetáculo, a gente já começa agora, no começo do ano. Já tem o nome desse ano? Conta pra gente. Eu quero saber um spoiler. Fala. Ela não vai falar. Fala, claro que vai. Fala. Dá um spoiler só. Esse ano eu já escolhi o tema, a gente já está trabalhando nele, já tem direção, Eita, tudo. nós. Eu quero voltar um pouquinho para as minhas origens, porque eu tenho feito, né, musicais. Então, as meninas fazem muito balé clássico durante as aulas, mas chega na hora de dançar, ela tem que dar uma amenizada ali nos passos, né? Uhum. Tem que transformar aquilo numa dança um pouco mais show. E aí, esse ano, eu vou voltar para os clássicos. Eu vou fazer Don Quixote. Eu amo Don Quixote. Vai ser lindo. Viu como arrancamos? E é forte Don Quixote. É uma história forte, apesar de ser um balé clássico. Né? Isso. O diretor que está comigo, ele vai vai mesclar um pouco aí. A gente tem aqui em São Paulo um musical que foi feito Homem de la Mancha pelo Miguel Falabella. Uau. E nós estamos pegando essa base do Miguel Falabella desse musical e nós vamos inserir o balé clássico de Don Quixote junto. Para não perder um pouco do musical, né? Para não perder esse lance do musical que a escola já está acostumada, em canto, música, né? E introduzir o balé clássico junto. Para ser aluno lá da mansão, a partir de que idade, Leila? 3 anos. 3 anos. E sem idade para acabar. Hoje todo mundo me Idosos podem isso. ir? Nós já temos também os 60 a mais. Nós temos bailarinas de mais de 60 anos, maravilhosas. Apresentou no Toruque, apresentou ano passado no Rei do Show. Então, a gente está vendo que o público também, ele está crescendo, está buscando. Era sonho do passado e que não podia nunca ser concretizado. E depois criou-se um mito, né? Que gente mais velha não podia dançar, que não podia fazer balé. Então, a gente está quebrando tudo isso. E você, quanto à sua carreira, né? Enquanto bailarina, você dança até hoje? Você sente falta? O que você mais sente falta da época que você era bailarina? Porque hoje você é uma empresária. E a gente sabe que não é fácil viver de arte num país, ter uma escola de dança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua fase enquanto bailarina. Eu tive uma briga interna, né? Quanto bailarina e empresária. A gente que está na arte, a gente só sabe fazer aquilo, né? Dançar, trabalhar com a emoção, com o racional, jamais. Então, foi muito difícil parar mesmo, abandonar. Eu abandonei até as salas de aula, que era uma paixão grande, entrar, dar aula, né? Eu acabei abandonando as salas de aula, deixando para trás para poder cuidar mesmo da parte, virar empresária. Foi difícil, não foi fácil, né? Eu fui buscando outros aprendizados, mas assim, a direção eu estou achando o prazer em dirigir, o prazer em transformar, né? Então eu fui buscando outras fontes para me alimentar quanto artista. Não é fácil mesmo, porque isso que você assistiu o ano passado foram 13 microfones. Meu pai. Foram muitos cantores. A escola não é um conservatório, né? Então, eu sou meio louca, né? Às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, eu não tenho um pingo de juízo. O que passa na cabeça dela? Tirando que é caro, tudo muito caro. É tudo muito caro. São 13 microfones para 2 apresentações, cenário, diretor. Então, a gente tem 2, é o diretor de cena, é o diretor de canto. Aí você contrata os profissionais que cantam, porque o que a gente tem na escola não canta, só dança, né? Tudo isso para levar para aquele pai que está sentado ali 2 horas, um mundo mágico naquele momento. É isso que eu gostaria que todos entendessem. Porque muitas vezes a pessoa vai muito engessada, porque você vai assistir a sua neta. Você só quer ver a sua neta. A gente não quer que você veja a sua neta, a gente quer que você entre num mundo mágico ali. Você assista realmente um show. Então, é por isso que eu trabalho tanto para que atinja a nossa emoção ali do palco, atinja vocês ali nas cadeiras do teatro. Né? Então, eu sempre gosto de ousar, eu sempre gosto de fazer o meu máximo. Muitas vezes foi perguntado, né, para mim, Leila, mas
você não economiza, Leila, o que você faz? Como você consegue? Eu não sei o que eu faço. Eu faço pizza, eu vendo coisas, eu busco apoiadores, boa, né? apoiadores, eu faço o que dá, mas eu não economizo. Porque eu acho que todo ser humano que senta ali naquele teatro, ele tem direito de assistir um bom trabalho. E a pessoa sai satisfeita, posso garantir isso para você, viu? Então, é isso que eu busco. Que eu preciso ouvir, né? É isso que eu preciso ouvir, né? Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Podia ficar aqui até o ano que vem, né? Por favor, né? Conversamos com a Leila Mansano, proprietária do Estúdio de Artes Mansano. Queria que você divulgasse aí o endereço da escola, do instituto, suas redes sociais. Quem tiver interesse em conhecer, em visitar ou fazer parte lá do corpo de alunos. Isso. O Estúdio de Artes Mansano está localizado ali bem próximo do Balão do Laranja. Ali é a Avenida Presidente Juscelino, 181. A escola, ela, como nós dissemos, né, não tem idade. Só tem idade para começar, mas ela não tem idade. É uma escola para todos. Tem dança ali para todos os gostos. E assim, gente, transforma. É só isso que eu posso falar. É muito bom dançar. Quem não teve ainda a oportunidade, vem conhecer. É bom demais. Você não teve nenhum espetáculo, nenhuma festa interna que você dançou pra gente. Precisa armar isso aí. Ah, meu Deus do céu. Por favor, hein? Por favor, preciso dançar. Tchau, Nath. Tchau, muito obrigada, viu? Obrigada, Leila. Obrigada, Prazer em revê-la. Muito obrigada. Volte sempre.